Fala pessoal, estamos aqui novamente gravando para vocês o nosso Conexão Pauliceia Podcast. Estou eu, Saulo Ferreira, estou aqui com o Sérgio, que tem como sobrenome Darraros, Sérgio Darraros. E estamos aqui junto com uma pessoa muito especial que nós trouxemos aqui. Temos bastante história para falar hoje aí. Hoje a resenha vai ser sensacional, hein? E já estamos aqui também, ó, com o nosso açaí da Barra. Ó. Já estão comendo, já abrimos já, não aguentamos esperar, né? É. Já Não, é porque a gente já veio direto do trabalho, já com fome, então... Quem já conhece, açaí da Barra... E tava cheio o copo, hein? Tava Olha, cheio. vocês... É porque as prévias aqui, a resenha inicial aqui, demorou. de preparação, a gente acabou comendo um pouquinho, mas estamos aí com o nosso patrocinador, Açaí da Barra, tá? Então, você que... Aqui, ó. Faz o merchan aí, Sérgio. Aí, dá uma olhada, a embalagem aqui foi legal, né? Bem legal isso aqui, gostoso. E o pessoal trouxe aqui, ó, hein? mandou todos os componentes aí, ó, tá até abrindo sozinho, ó, tá vendo? Tá tudo aí, Açaí da Barra, a loja ali da MMDC, do nosso amigo Renê, que tá nos ajudando aí no projeto. Inclusive, vou pôr um pouco de chocolate no meu, hein? Você quer um pouquinho? Não? Eu vou Não sei como que eu vou pôr isso aqui, mas tem colher aqui, ó. Você Tem, quer? tem. É gostoso, hein? Obrigada. Olha, eu fui domingo lá, rapaz, tchau pra você, viu? Domingão, Variedade lá que tem de sorvete. é verdade, lá tem... Não é só açaí, né? O nome é Açaí da Barra, mas... bom. Cara, sabe o que eu achei curioso? Porque assim, eu achei que o da Barra era porque era do Rio de Janeiro, da Barra da Isso Tijuca. eu quero uma barra. Não. Aí, mas Não, é a história de Barra Bonita, interior de São Paulo, né? Ah, é? A franquia de lá. Eu fui pesquisar, né? Eu não saí divulgando qualquer coisa, não. Fui lá, pesquisei. Então, essa é a história do Açaí da Barra. E é a primeira loja aqui da Pauliceia, né? Aliás, te encontrei domingo lá, né? Você tava chegando, né? É, eu tava chegando, você tava saindo, né? Então, quem não conhece ainda, lá na MMDC, em frente ao antigo Santander, Açaí da Barra, você não vai se arrepender. Variedade lá de sorvetes, tem uma quantidade enorme lá, tudo self-service, né? Além dos caldos, tapiocas, lanches. Experimente que você com certeza não vai se arrepender. Bom, hein? Tá bom aí? Bom, caramba. Ainda tá fresquinho ainda? Bom, hein? Vamos lá. O Sérgio tá comendo isso aqui já tem 1 hora, mas beleza, vamos lá, vamos lá. E eu queria apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é a minha amiga do Sérgio também, né? Nossa amiga aqui, a Vel Grego. Bater Muito palminha, bem-vinda. vamos bater palminha. Muito Bate palminha. bem-vinda. Para mim é um prazer ter sido convidada para estar aqui conversando com vocês a respeito da nossa querida Pauliceia, né? Para mim é um Exatamente. grande prazer isso. A história do podcast é justamente a gente poder trazer as histórias da Pauliceia, né? E a Vel está aí desde quando na Pauliceia, Vel? Desde 1968. Sem entregar a idade, hein? Praticamente quase fundei o bairro, né? Ou afundei, né? Fundei, né? Fala um pouquinho sobre você aí, Vel. Conta um pouquinho da sua história. Você nasceu aqui na Pauliceia, a sua família. Já fala um pouquinho aí pra gente aí sobre a sua história. Não, eu nasci em São Paulo, no Ipiranga. E eu vim E para outra do Pauliceia. Ipiranga. Eu também, né? Não, as pessoas da Caramba. minha idade, aposto que nasceram Foi no Leão 13. Ah, falamos junto. juntos. Caramba. Louco, meu. Que isso? As O quê? pessoas mais ou Faustão? menos. É Faustão, As pessoas- louco? As pessoas mais ou menos da nossa idade, não sei quando Você não foi de Jeep também lá? Não, não sei se eu fui de Jeep. fui de Jeep. Acho que eu fui de Jag naquela época, né? Eu fui de Jeep. Então, geralmente todos Mas que é nasceram no esse Leão Leão 13. Ah, era o hospital Hospital. da época, né? Era o único que Era tinha. como São Luís de hoje. Hoje Ah. a maioria toda Que idade criançada- você é? Que ano que você é? Eu sou de 61. Ah, eu sou de 62. Então. Você nasceu antes. Tudo praticamente É da Leão mesma 13, idade. então. É Leão 13. Todos nós aqui praticamente da mesma idade, então. Não, você não, né? Então, eu morei no Moinho Velho até meus 7 anos de idade. Meu pai trabalhava numa empresa aqui na Rua Antônio Piranga, chamada Artefato de Papel Real. Não existe mais, né? E aí depois parece que foi... Era onde eram as duchas corona, parece que tem umas duchas coronas lá, não sei, uma coisa assim. Antônio Não lembro. Piranga, onde que Aqui é? em Diadema, indo para imigrantes, Sim. final da MMDC. Ah, sim, sim. Isso. Aí ele trabalhava lá e ele comprou um terreno aqui na Pauliceia, por ser mais próximo do trabalho dele, né? Na Rua Lapa. E
construiu a nossa casa na Rua Lapa. Eu tinha 7 anos e foi a época que nós viemos para cá. Sua família, então, era do Ipiranga. Ele trabalhava ali na divisa de Diadema e aí por isso ele comprou o terreno e construiu a casa. Aqui. Aqui, na verdade, Ipiranga já é divisa praticamente de São Bernardo, né? Então, muita gente veio pra cá porque era... no Moinho Velho, a gente morava no Moinho Velho. Anchieta. Você não sabe onde que é Moinho Velho? Caramba, meu. Você não sabe onde é Moinho Velho? Não, eu sei a Anchieta ali, eu sei a Vila das Mercedes ali. Pronto, do lado da Vila das Mercedes, praticamente, é Moinho Velho, né? Aí nós viemos para cá, meu pai construiu uma casa na Rua Lapa, inclusive a Paulicéia era só chácara na época. Isso é verdade. Né? E a gente brincava muito nas chácaras, roubava goiaba. Nossa, goiaba mesmo. Essas coisas todas. Mas você lembra disso? Você tinha quantos anos? 7 anos? 7 anos. 7 anos eu tinha. Tinha muito isso aí mesmo. A Rua Lapa era mais pra cá ou mais pra lá? Porque a Rua Lapa ela termina na Bertoldo ali, né? Não, nós morávamos entre a Casper Líbero e a Francisco Alves. Bem no meio do quarteirão lá, bem no meio da quadra. Aí vocês eram do Morro do Querosene, então, né? Era mais ou menos. Você morava entre a Francisco Alves e Álvaro Alvim? Não, entre a Francisco Alves e a Casper Líbero. Do outro lado. E tanto é que a nossa casa, quando meu pai construiu, porque ele comprou o terreno, construiu o que chamamos de edícula hoje, né? Um quarto, cozinha e banheiro nos fundos, para depois começar a construir a casa da frente. E a nossa casa aqui na Paulicéia foi a primeira casa de pedra. De pedra? Pedra. Mas... Pedras na frente, assim, sabe? Com o pessoal revestimento de pedra. Revestimento de pedra, E foi a primeira casa que foi com revestimento de pedra, foi a nossa. E a rua já tinham várias casas ou não? Eram... Poucas casas. Tinha mais assim, do lado onde nós morávamos. Você subindo a Casper Líbero, entrando na Lapa, mais do lado esquerdo tinha a casa. Do lado direito ainda era um campo bem grande. Que esse campinho, inclusive, às vezes a gente cortava caminho para ir na MMDC por esse campinho. Aonde que agora é um quarteirão de casas. Onde é o quarteirão de casas, né? Então a gente cortava caminho por aquele campinho para ir na MMDC. E você estudou no Fausto também? Não, estudei no Ministro. Estudei no Ministro, fiz até a admissão, né? Na época da admissão no Ministro. E aí, quando eu fiz 12 anos, meu pai ele teve uma proposta de trabalho em Recife, nós ficamos lá por 5 anos e depois voltamos novamente. Você tem irmãos? Tenho um irmão. De quantos anos? Ele é mais velho do que eu, 3 anos. Então, ele já tinha 10 quando você... meu irmão estudou no Ministro, estudou no Fausto. Aí depois, quando nós voltamos de Recife, ele ficou só 1 ano aqui, depois ele quis voltar para lá e ficou por lá, né? E você é formado em quê? Nada. Eu sou formada... Pela vida. Pela vida. Não, porque eu tô perguntando porque se deve ter feito algum emprego, alguma coisa. Não, Sérgio, na verdade, eu nunca gostei muito de estudar, né? Então, assim, quando eu terminei o 2º grau, eu falei, para que eu vou estudar? Toca aqui. Esses aí são os... iguais. Esses são os cortes que ficam legais, assim, normalmente. Não, eu vou te falar o porquê. Não, mas eu também, deixa eu falar pra você também, eu tô que nem ela também. Não, eu vou te falar a minha falta de incentivo de estudar, que foi o seguinte, que eu com 16 anos eu já quis trabalhar. Meu pai não queria que eu trabalhasse, não queria que eu trabalhasse. Tanto é que meu primeiro emprego foi em uma imobiliária. Foi na Adimo, do seu Bruno Capone. Caramba, meu. É muita coincidência, né? Entendeu? Foi meu primeiro emprego com 16 anos na Álvaro Alvim. A gente tava eu trabalhava no administrativo. Foi em 70? Foi em 80, 70? Eu acho que foi ela que alugou o imóvel lá. Aí já minha memória já não dá para tanto, Sérgio. Eu falo isso que eu não estudar porque eu também fiz administração, parei no 3º ano. Não, e depois eu fui trabalhar numa empresa lá na Via Anchieta, na empresa de transporte Cesare. Hoje ela não existe mais, né? Eu lembro. Então, e eu ganhava mais do que as secretárias dos diretores que tinham curso superior, né? Então, naquela época, você não precisava, sabe, você tinha que ter conhecimento, você tinha que ter desenvolvimento naquilo que você fazia. Eu era encarregada do departamento pessoal, que eu fui aprendendo lá dentro. Aí falei, para que eu vou estudar, né? Se eu
ganham mais do que quem já estudou, né? É errado, tá, gente? É errado. Pessoas que estão ouvindo a gente, é pra estudar, É hein? errado, É, tá, pelo amor gente? de Deus, Vamos hein? estudar. Os tempos Vai mudaram. seguir nosso Não, exemplo, tanto é hein? que minhas filhas, elas foram criadas na Paulicéia, estudaram também no Ministro e elas são formadas. Quando você morava na Paulicéia, o ministro já existia. Foi a primeira escola que eu Era o estudei. Era o grupo escolar Ministro Laudo Ferreira de Camargo. Tá vendo? Inclusive, algumas salas ainda eram uns barracões. Tá vendo? A gente falava do Padre Fiorente Helena, né? Que quando ele foi fundado aí uns 20 anos atrás, né? O Padre Fiorente Helena na Paulicéia, o pessoal chamava de barracão, porque minha era... filha estudou lá. O pessoal chamava de barracão. Minha irmã estudou lá também. E a gente em casa já praticava os bullying, né? Entre irmãos lá. Chamava pra falar, estuda no barracão e tal. Mas todos os colégios aqui da Paulicéia um dia foram barracões também, né? Foram. Mas foi uma época muito boa, muito boa. Ah, eu sou da época que inaugurou a luz de Mercúrio. Puta, eu lembro isso aí. Lembra? Que a Era iluminação aqui na Paulicéia era aqueles pratos com uma lâmpada, né? Então as ruas ficavam assim, bem. O prato da lâmpada eu não lembro. Era tipo, sabe? Uns pratos que a gente. A maneira de falar, né? Com umas lâmpadas e não iluminava muito bem a rua. Não, mudou muito quando E, colocou, e aí, quando colocaram as luzes de Mercúrio no dia da inauguração, todo mundo ficou na rua esperando acender, né? Foi legal mesmo. Era muito legal. Eu era do tempo da cavalaria ainda aqui. Da cavalaria? Como assim? Eu sei a cavaletia. Passava a cavalaria. É mesmo? Todos os dias, tipo assim, vai umas 18 horas, a criançada toda brincando na rua, a gente escutava. Eu sei, Aí né? todo mundo ficava na calçada esperando a cavalaria passar. Era a nossa segurança. Naquela época a gente tinha vigilância. Pergunta aí. Quem tem uma foto da cavalaria? Eu ia perguntar exatamente isso. Pô, eu não sabia. Eu não tenho, porque naquela época a gente nem, nem Era tinha. 24 Mas fotos. acredito que algumas pessoas Será? devem ter. Olha. Tinha cavalaria. E era tudo paralelepípedo, as ruas, né? Então a gente escutava quando a cavalaria estava subindo. E a cavalaria, mas de onde que vinha? Policiais a cavalo passavam. Então, mas esses policiais vinham de onde? Acho que de São Bernardo, em algum lugar, né? Eles passavam Era fazendo... como uma ronda. É que talvez não tinha É enxerto, como tava, então uma era ronda. curto, né? Não, era uma ronda mesmo. É. Todos os dias a Caramba. cavalaria passava. Isso aí é novo. Pode anotar aí, entendeu? Ale, é o corte, ó. Marca o tempo aí que a gente precisa fazer um corte sobre isso. A cavalaria da Paulicéia. É, Lança o tinha desafio, cavalaria. lança o desafio aí. Quem tem uma foto, mandar pra você aí. Quem manda tiver aí. uma foto da Lança. cavalaria, quem tiver uma foto Manda ou aí. alguma informação, vídeo, né? É. Vou pedir vídeo. Mas quem tiver alguma foto, algum registro histórico aí da cavalaria, mandar pra gente. Muito legal, não sabia disso. Esse eu nunca tinha ouvido passava falar. Tanto é que eu até comentei várias vezes com as minhas filhas sobre isso na época, né? Sobre o respeito que a gente tinha, né? Porque a molecada toda brincava na rua, né? A gente brincava de mãe da rua, a gente brincava de esconde-esconde, de pega-pega, enfim, né? De mãe da mula, né? Como dizia o Mãe da outro. rua? Mãe da rua, A gente brincava e aí quando a gente já ouvia os troque dos cavalos, todo mundo ia para a calçada e ficava todo mundo paradinho, em respeito, a cavalaria passava. Caramba, hein? Sabe isso? Essa desse. Não fazia ideia. Que legal. Era muito legal. E, Vel, vamos lá. Assim, o que você lembra do bairro, assim, da sua infância? Quando vocês vieram pra cá com 7 anos, você já deve ter boas memórias aí. O que existia na Paulicéia, assim, que você fala assim, pô, isso daí era uma coisa, né, um banco, sei lá. A Mercedes já existia, né? Mas A Mercedes já existia, banco não tinha. Os bancos era tudo no centro de São Bernardo. Para você Tinha ter uma escola, ideia, né? tinha escola. Para você Não tinha o Fausto, acho que era só o ministro. Não tinha o Fausto, era só o ministro. A única escola que tinha que era o ministro. Tanto é que, para você ter uma ideia, o único local para se fazer compra aqui, não sei se o Sérgio lembra disso, era a mercearia do seu Jorge. Putz. Da MMDC ali, onde Na é a lotérica ali. É, Lembro, pô. era a mercearia do seu Não, Jorge. Lembro. Então, tudo que a gente precisava de comprar, a gente tinha que descer lá na MMDC. A Francisco Alves era tudo de terra. A calçada era tipo uns morrinhos, assim, porque era chácara, né?
A gente ia pelos morrinhos, assim, da calçada. Mercearia do Seu Jorge. Mercearia do Seu Jorge. Será que Comprava tem alguém aí descendente dele, filho, neto? Olha, não sei, né? Que era o Seu Jorge e a Dona Isabel, dois queridos. Era, não lembro. até a Dona Isabel, depois que o Seu Jorge faleceu, que eles acabaram com a mercearia, ela abriu uma loja de lustre na Eu lembro, MDC. Mas era no mesmo lugar. É no mesmo lugar. Eu lembro. A loja de lustre eu lembro que Lembro. porque tinha até pouco tempo atrás. Não, era da Dona Isabel, aí depois eu acho que eles devem ter vendido, né? Não sei se os filhos dele ainda moram no Brasil ou não. Mas era coisa da gente, tipo assim, comprar de cadernetinha, sabe? Minha mãe falava assim, ai, acabou um litro de leite. Vel, vai lá no Seu Jorge. A gente descia, chegava tudo Meu sujo, pai, quando tinha escorregava padaria nas... lá, era a caderneta. chegava lá, Seu Jorge, minha mãe quer um litro de leite. Aí já tinha a cadernetinha da minha mãe lá, marcava Mas foi que lá. época isso aí? Porque eu lembro, não foi Ai. muito, foi 80, sei lá. Não, Foi 70? não, 70, 69, 70, nessa média. Mas ele ficou, acho que até um pouco Não, mais. ficou anos e É, anos. porque eu lembro. Acho que foi mesmo. Então, o único lugar que você tinha para comprar era lá. Não tinha outro lugar, não tinha mercado. Bom, não tinha telefone também, né? Não, É orelhão, né? tinha. Não era todo mundo que tinha telefone, né? Mas A igreja, a igrejinha era da Record, né? sim, mas já era igreja ou ainda era a capelinha? Não, era a capelinha. Capelinha. A capelinha. Falar em telefone, quem não comprou um plano de expansão da telefônica? Você lembra? Meu pai comprou o plano de Plano de expansão expansão. da Isso daí telefone. também não é da minha época. plano de eu tô começando a expansão. ficar meio- Você lembra? Tinha o plano de expansão, aí todo mundo corria pra pegar, pra ter um número. E aí quem tinha, vendia. Nossa, Claro muita que não gente tinha, ganhou lembra? muito dinheiro com o Que plano de expansão. revendia. As linhas, não é tipo assim, você comprava um chipzinho e colocava, esquece o celular, tá? Linhas gratuitas, eu quero uma linha, tal. Não, você tinha que, e era muito caro. Não, eu peguei a época ainda que se comprava linha, porque eu lembro que até foi uma coisa curiosa, assim, que, sabe, não sei quantos anos eu tinha, mas devia ter por volta de uns 6, 7 anos também, ainda não identificava o valor de dinheiro. Mas eu lembro que quando meu pai comprou a primeira linha telefônica, ele foi no banco, inclusive é o banco onde era o Santander aí, só que não lembro que bandeira de banco que era naquela época. Minha mãe foi lá, saiu com um pacote de dinheiro do banco para entregar para a mulher que vendeu a linha telefônica para nós. Você sabe. Aí essa linha aí, a minha mãe na época falou que acho que era 3 mil cruzeiros, alguma coisa assim. E eu lembro que eu vi um carro com um valor de 3 mil cruzeiros. Eu falei, mas é o mesmo preço do carro? Era A minha mãe caro, falou, é o Era preço muito do carro. caro. Depende do lugar, é bem caro. E não só a linha era cara, como a conta também era caríssima, Sim. porque você pagava por impulsos, né? Aí era aqueles telefone de disco, minha mãe colocava cadeado. Cadeado. Né? Aí a gente aprendia. A gente aprendia Na empresa. a Ficar com- ligar. Colocava na nos empresa, a hora que os toques. funcionários usar o telefone pro cadeado lá, a pessoa não conseguia usar o telefone. Você lembra isso aí? Não adiantava, né? Tinha mesmo? o telefone azulzinho, verdinho. Mas A gente discava por código Eu ia Morse. falar isso. Você ficava assim, Ô, cara, E dava certo. Mas o plano de expansão era um número antes disso, antes da linha, é isso? Eu não Era um entendi. número. Não, o plano de expansão era uma linha telefônica que você comprava. É que não tinha espaço, por exemplo. É que é difícil você falar, tipo assim, lá tinha lá 3 plugs, cada um número. Você comprou os 3, não tinha mais plug. Não tinha mais. mais. Ah, entendi. Era uma coisa assim, não era que nem hoje. Eu lembro, eu trabalhei examinador de linha da telefônica da Paulista. Da Paulista. Zona de linha. O que é zona de linha? Então você ficava lá, eu lembro até hoje, ficava lá de madrugada. Aí o pessoal tinha o técnico na rua, falava assim, não sei o que tal. O pessoal reclamava, aí você tirava um botão assim, ligava no outro buraco. Pá! É absurdo falar isso hoje, né? Não tem nada a ver, meu. Ficava com fone. Meu, é tudo muito arcaico. Se você olhar hoje, mudou muito. E um detalhe também legal é que, assim, por exemplo, minha mãe comprou uma linha na telefone. Eu acho que eu morava naquela rua sem saída da Telefônica ali, né? Ângelo Gobato, é uma rua pequena. Acho que na rua tinham 3 pessoas com linha telefônica. Era Então, pouco. assim, era meio que comunitário. Tinha uma família vizinha nossa lá que tinha parentes em Avaré.
qualquer coisa que acontecia, eles ligavam e pediam para informar. Então, aí eu ia lá, batia lá, ô, dona Vilma, fulano mandou avisar você e tal. Quando é que Aí, tinha orelhão? Acho que tinha orelhão. Tinha vários orelhões. não, tinha, mas assim, para emergência, assim, para alguém ligar para outra pessoa, né, mandava um Mas meus recado. pais demoraram para ter um telefone, porque era muito caro na época, né? Sim, um preço Então de um é cabo. aquilo que você falou, né? Tinha que optar. Ou você tinha um telefone ou você tinha um carro, né? Então. Entendeu? Quem tinha os dois era muito rico, né? Era muito rico. Aí não morava na Pauliceia. E naquela época a gente já assistia os desenhos do Jackson. Jackson Five. Não, não é Jackson. É Jackson 5? Jackson não. 5. Não é. Os Jetsons. Os Jetsons. Jetsons. Aqueles que moravam No no espaço. espaço, que já tinha telefones dentro do carro. A gente jamais, isso daí era ficção, Então, né? tem coisas, desenhos antigos que você Total nem imaginava, ficção, né? E é. hoje é muito além. Não, é né? engraçado que os Jetsons é daquela Hanna-Barbera, né? Que é quem criou o desenho. Tinha os Flintstones e os Jetsons. Tipo, os Flintstones era pré-história e os Jetsons futurista. O cara era muito inteligente, né, o cara que fez isso daí. E assim, que mais que você se lembra, assim, do bairro, assim, nessa época, Abel? Você pode falar aí? A gente... eu acho que a igreja não era ali onde é agora, né? Não, a igreja era a capela, né? Aí depois de muitos anos, agora eu não recordo Então, mas qual acho que é o tempo. eu acho que a capela era lá embaixo, Era lá perto lá da onde- açaí já, né? É, lá acho que onde que é o estacionamento da Mercedes, não é? Uma parte lá Não, da Mercedes. então, a capela é do Não, outro eu lado. acho que a capela é onde que agora que fecharam tudo lá de Tapume para fazer essa nova Isso, obra. Eu então. acho que era lá a Não, capela. ali. Era. Eu Eu acho que ouvi era falar lá. que era lá. Eu acho, não lembro, não recordo bem, porque já lembro. fizeram tantas obras. Porque era o ponto mais próximo ali, né? Ah, o que era muito, assim... Porque quando eu vim para cá, como eu te falei, era tudo muito chácaras, né? Então, as calçadas não eram formadas ainda 100%. Não era todas as ruas que as calçadas eram totalmente formadas. Aí, quando começaram realmente as construções de mais casas, começaram a fazer as calçadas. Então, naquela época, você tinha calçada para andar, né? Hoje já não tem mais. Era mais evoluído aquela época do que... Era mais evoluído, por incrível que pareça. Ou era cuidado, né? Sim. Não sei se eu posso entrar nesse mérito ou não, melhor não, então, mas era mais ou menos por aí. Então, quando começaram a tirar os paralelepípedos, começaram a asfaltar todas as ruas. Isso foi em que época? Aliás, assim, você falou que tinha algumas de terra. Quando Não que fica muito a questão de época, porque minha memória já não tem muito registro Mas mais, não né? tiraram para paralelepípedo, eles faltaram por cima, hein? Não, mas algumas ruas tiraram. Algumas Faltaram tiraram. por cima. Isso já Umas eles asfaltaram por cima, É, jogaram tá lá, viu? piche lá por cima, né, como diz. Mas tem outras que tiraram. Tiraram porque eu lembro que a gente brincava naqueles paralelepípedos tudo montuados no meio das ruas, a gente brincava de esconde-esconde atrás deles, né? Então, mas isso daí, assim, colocaram paralelepípedo onde era terra, primeiro. Isso foi em que época, mais ou menos? Não, quando nós viemos para cá, já a maioria das estava. as ruas que tinha, no caso, piso, vamos colocar assim, era Você veio paralelepípedo. em 61? 68. Então, meu pai, quando eu padaria em 58, não tinha nada, era mato. Era tudo barro, Então tudo foi- terra. 58, 68, 10 anos. A Francisco Alves, quando chovia, a gente saía escorregando assim no barro, na rua. Maravilha, né? Pra lavar depois, que deve ser... Imagina as mães, né? Onde é aquela rua Bom Retiro, que tem aquela praça? Tem a Rua Santana? Rua Santana não. Perdizes? A Miragaia. Não, a Martins. Você vai na Martins, sentido Isidoro Dias Lopes. Sim, Tá? Não tem uma praça do lado direito? sim. Aquilo era um morro. Ah, sim. A gente ia escorregar de papelão lá. Eu cheguei falei com o Alê no episódio 1, episódio 0. A gente falou sobre isso, a gente chamava de morrão. É morrão. Tanto que morrão. eu morava na Ângelo Gobato, que é a rua sem saída, e a gente tinha o desafio de pipa com o pessoal do morrão, eles que soltavam pipa daqui pra laçar a gente lá embaixo. Então, eu tenho um primo que mora na Bom Retiro até hoje, eu vi quando eles começaram a transformar isso em praça,
tiraram, né? Tudo isso daí. Imagino nessa época como que não era. A gente apostava corrida no papelão. Gente, eu tô falando tudo brincadeira de moleque, né? Que eu participava, tá, gente? Imagina, a gente olha a Vel aí, né? Toda produzida, né? Toda chique. Imagina ela brincando de papelão no barro. Adorava. E como que era, assim, para se locomover, assim... vocês tinham carro? A família tinha carro? Assim? Não, na época que a gente veio para cá, não, né? Meu pai ia trabalhar a pé, que a fábrica onde ele trabalhava aqui no Antônio Piranga, pegava MMDC, ia reto, e era tudo assim, mato dos dois lados, né? E Era minha mãe meio levava. perigoso também, né? Não era, aquela época não tinha Na época não perigo, tinha né? Tanto é que minha mãe levava almoço pro meu pai todos os dias, e eu ia todos os dias com ela levar almoço. Que legal. A pé, né? E naquela época não tinha perigo. Meu pai voltava às vezes meia-noite, quando ele fazia hora extra, 1h da manhã, a pé, de lá até em casa. Nunca teve, sabe, esse tipo de problema. Tanto é que as casas aqui, né, Sérgio? O Sérgio sabe, era tudo portão baixinho, de alumínio, não existia esses portões todos fechadões hoje, né? Era tudo, sabe, de alumínio, mas não tinha mesmo, né? baixinho. Até a década de 80, que foi quando eu nasci também, ali na rua Ângelo Gobato era padrão, né? Todas as casas com os portões baixinhos, né? Hoje você não encontra mais casa assim, né? É raro, Condições, né? raro. Que raros. É raros. É raros Merchan. encontrar. Raros. Aproveitando para fazer um merchan. Pô, também tem que fazer uma parte, né? Bom, vamos lá. E assim, sobre a questão da evolução do bairro, conta um pouquinho sobre como que você viu o bairro se transformando, evoluindo. Você falou que foram para Recife em que ano? Em 73. Voltaram. 73, 79, acho que nós voltamos. Uma coisa assim. E aí, mas desde então, vocês estão na Paulicéia. Aí mas todo ano a gente vinha para cá, né? Mas mesmo assim, o tempo que nós ficamos lá, todo final de ano que a gente vinha para cá, porque a nossa família era toda aqui, nós já começamos a perceber, né, que já estava tendo evoluções em relação às ruas. Mesmo antes de ir para Recife, já começou essa evolução, no caso do asfaltamento das ruas, né? A maioria das ruas já começaram a ser asfaltadas. Outras empresas começaram Outras a vir, empresas começaram a vir, supermercados começaram a vir, né? Teve a questão da Anchieta também, né? Que começou a trazer muito comércio para cá, né? Então essa região começou a ficar mais popular, né? A MMDC mesmo tinha um ou outro comércio, né? Era muito raros, entendeu? Ter assim comércio. Tinha muito terreno vazio. Onde fizeram Muito terreno o prédio vazio. da MMDC era tudo terreno. Então, mas é engraçado, né? Porque assim, a MMDC sempre foi meio que a rua principal, assim, comercial do bairro, né? Mas, Acho que a Álvaro Alvim no começo foi, né? será? Comercial? Não, No era começo, a parte do Álvaro Alvim era bem comercial. lá embaixo, né? Lá embaixo. Lá embaixo. Isso. O Eduardo Calçados, né? Acho que também pegou muito isso daí. As primeiras padarias foram lá embaixo. Sim. Aí depois subiu. Mas eu vejo assim que até praticamente, ó, esse terreno onde construíram aí os dois condomínios, né, tanto o Max Era tudo Vita terreno. quanto o Flex, eram terrenos... Era um campo de futebol lá, né? Era o Sérgio, parece que era um Não campo. lembro. Então, Onde tem o Flex Era um campo. era um campo de futebol, que eu lembro que o meu irmão jogava bola lá. E o outro era um terreno Do vazio. Max Vita, acho que era uma empresa, né? Eu não sei se era uma empresa, era um terreno vazio. Não, acho que era um terreno que eu não vazio. lembro. Onde tem o centro comercial também era um terreno vazio. ali também... era um Lá eu terreno. sei que era um terreno vazio. Então, isso daí a gente tá falando da década já de 90, né? O centro comercial foi construído ali em 93 para 94. Foi em 93? Eu lembro porque eu fazia datilografia. Caramba, datilografia. Aí eu passava ali em frente e tava tudo com tapume, porque eles estavam construindo o centro comercial. Isso daí era 93, 94. Mas esse campo aí, né, onde era o Flex, cara, isso daí até 2000 e pouco ainda... Ele tava lá, esse campo ainda era murado. O Flex né? não é um prédio antigo. Então. Eu casei eu acho que 2008, 2009 foi quando eles começaram a construir lá. Então, não quer é um dizer, prédio ainda antigo. tinha muito espaço no MMDC ainda, né? Foi meio que
Foi depois que começou a modernizar. Quem olha hoje isso aqui pensa que isso aí foi feito já há bastante tempo. Não foi, né? Bem recente, O comércio está expandindo aqui no bairro, né? Tanto é que a Rua Francisco Alves hoje, uma boa parte da MMDC, eu acredito que da MMDC até a Miragaia, aquelas casas lá, Tá virando comércio. vai virar tudo comércio. Pra baixo também. Para baixo também. A rua principal começa a expandir, né? As esquinas começam a pegar e vai descendo, né? É bem legal isso daí. Isso daí é culpa sua, né, Sérgio? Minha não. A gente já falou aí que a EP teve uma parcela nisso daí, né, Vel? A EP, inclusive, eu sempre comento com o Sérgio, né, que quando eu fui convidada para participar da EP, não sabia do que se tratava, que inclusive quem me convidou foi a Flávia da Novos, né, e ela encontrou comigo, nós moramos no mesmo condomínio, e ela comentou comigo, né, sobre a EP e tal. Eu falei, quero saber, né, tal. Eu costumo falar que no meu profissional, a EP para mim foi um divisor de águas. Sim. Né? Por isso que quando eu vejo muita gente lá questionando bobagem lá, eu fico brava, entendeu? Questionar bobagem parece que é um talento nato das pessoas. Fica questionando muita bobagem lá, eu já me irrito já, sabe? E fala um pouquinho aí sobre essa questão, então, por que você ficou na Pauliceia? Por conta da família, tudo? Ou você participou dessa expansão aí, viu crescendo e se sente parte do bairro? Bom, eu fui assim, embora eu tenha ficado alguns anos fora da Pauliceia, mas a Pauliceia nunca saiu de mim, né? Então, assim, a Pauliceia, eu amo a Pauliceia, já tive várias oportunidades de morar em outros lugares, mas não quero. Logo que eu me casei, meus pais venderam a casa, essa casa da Rua Lapa, e compraram um apartamento no Ruge, foram morar lá, né? Mas eu continuei aqui. Eu casei, né? Meu marido já tinha um apartamento, né? Que ele comprou na Martins, um predinho de 3 andares do lado do cemitério. Tem um predinho de 3 andares lá, ele comprou na planta, na época a gente, frente né? Cemitério. Da sacada você vê o cemitério, sim, né? Sim. E aí quando ele comprou, a gente nem se conhecia ainda. Aí quando nós nos casamos, ele já tinha um apartamento. Aí nós fomos morar lá. Isso foi em que ano? Em 84. Aí nós ficamos lá 2 anos. Aí alugamos, compramos um no Demarque. Porque tinha uma área de lazer, porque a gente já tinha a nossa primeira filha, eu estava grávida da segunda. Mas eu fiquei 1 ano só lá, quer dizer, só tinha um apartamento lá, porque eu ficava mais para cá do que para lá, né? Uhum. Aí nós vendemos os 2 apartamentos e compramos uma casa aqui na Pauliceia. Voltamos para Pauliceia, não acostumamos. Vou te fazer um parênteses. Como que é morar de frente pro cemitério? Tinha visão do Sérgio, cemitério? tinha, minha Como que sacada é? tinha. Olha, quando eu fui ver Sei que não tem muito barulho, né? Não, Lógico, não né? tem. Nossa, é um silêncio total. Quando o meu É marido, interessante, porque na época nós éramos você- noivos, né? Ele foi tem lá. um pessoal que Perguntar essas reclama muito coisas. de barulho, né? Tem que perguntar Lá essas você não coisas. tinha esse problema. Ele foi lá mostrar o apartamento para mim. Só que assim. Quando você namorava com ele? Quando namorava com Você ele. foi no Nosso pacto, apa- né? Não, o apartamento ele não era de frente para o cemitério, ele dava para Lapa. Mas a sacada fica na lateral. Você vai na sacada, você vê todo o cemitério, né? Aí, quando eu entrei na sacada, eu falei para ele assim: eu não vou morar aqui. Ele falou: ó, se você quiser casar comigo, é o que tem para hoje. Então, eu aceitei, Você né? não ia de madrugada olhar na varanda. Mas a gente nem lembra mais, ele se acostuma tanto. Ó, Assim, eu não vou morar aqui. não, para falar. Mas se A quiser. galera. Não, gente, mas para falar de cemitério, para vocês terem uma ideia, quando nós mudamos para cá, o cemitério não tinha nem muro. A gente brincava lá no meio do cemitério. Não tinha Eu nem lembro muro. dessa fase também. Do cemitério sem. Até a década de 80, o cemitério não era murado ainda. Não, era a gente aberto. brincava lá, sabe? Eu com minhas amigas, a gente ficava rodando É bom, não lá. era pra brincar, né? Brincava lá, ninguém Mas- te perturbava. Eu não sei, cara, eu acho que é aquela curiosidade sobre como vai ser seu futuro.
A gente, quando era criança, gostava de brincar no cemitério. Brincar Eu de também. esconde no cemitério. É, a gente falava assim, alguém morreu, pô, legal, vamos lá, porque a gente vai poder brincar no cemitério. Tinha um negócio desse, assim, a gente... quando era Você também, criança, Não, eu não tinha esse negócio. Você também, ó. Brincar no cemitério, pô. Pois É que é. eu tinha uma amiguinha que morava, inclusive, perto desse predinho que a gente foi morar quando nós nos casamos. E ela também morava, na época, na mesma rua que eu morava, lá no Moinho Velho. E os pais dela também vieram para cá, uma japonesa. O nome dela é Kazumi. Não sei nem se, de repente, ela vai ver esse nosso podcast aqui, É. né? Porque a gente perdeu totalmente contato. Ah, ela vai ver sim, você vai... E postar. a gente estava sempre juntas. E o cemitério não era murado na época, né? Então a gente ia lá, a gente invadia, a gente ia. Enfim, coisa de criança, né? As curiosidades de criança. O pessoal gostava bastante de namorar no cemitério também. Não. Mas isso aí eu acho que eu não vou entrar nesse assunto. Não vou entrar nesse assunto não, porque vai ter amigo meu que vai assistir o podcast e vai ficar bravo. É, melhor não falar. Ah, ficar dedurando a gente. Nome. Vel, e diz aí, a questão da profissão. Você hoje é proprietária, sócia majoritária da Vel Grego Imóveis. Não tem como fazer um linkzinho, né? É raro, tinha que ter um linkzinho para fazer o merchan da Vel Grego Imóveis. E como que foi o negócio, assim? Por que você entrou nessa área da imobiliária? Então, na verdade, foi assim, sem querer, tá? Uma amiga Aí você viu, ela minha. falou, ó, não gostava de estudar, entrou no ramo da imobiliária sem querer. Então, porque é assim, quando eu tinha um escritório, porque eu trabalhei eu era concessionária de previdência privada do Banco Bradesco, né? Trabalhava no Banco Bradesco como uma concessionária de previdência privada. Aí trabalhei um tempo, bastante tempo, e acabei saindo, né? E aí abri um escritório de empréstimos consignados na Marechal. Mas aquilo não me deixava satisfeita, não me deixava feliz, porque era uma boa comissão, o empréstimo consignado, quem trabalha com isso ganha uma comissão muito boa. Mas eu ganhava uma comissão, sabe, na tristeza dos outros, né? Que você via aquelas senhorinhas com salário mínimo, sabe? Com, às vezes, um filho, um neto, que você percebia que não era nem para ela o empréstimo. Apesar que a gente não tem nada a ver com isso, né? A gente tá lá para trabalhar, né? Mas muitas vezes isso me deixava assim totalmente chateada, insatisfeita, muito triste. E eu conversando com uma amiga minha, com a Denise, e ela falou assim, Vel, estou trabalhando numa imobiliária agora, por que você não vai e tal, tal? Eu peguei e falei assim, poxa, eu não sei se eu dou para isso, né, para trabalhar, porque para mim imobiliária era várias pessoas se gladiando por uma comissão, né? Ela falou, não, mas lá o sistema é diferente e tal, não sei o quê, né? Uma imobiliária aqui na Pauliceia. Aí eu falei para ela, fala pro seu chefe que se ele quiser, eu vou amanhã lá fazer uma entrevista com ele. Se ele não quiser que eu vá amanhã, eu não vou mais. Ó, eu exigindo o dia que eu ia querer fazer entrevista. Aí ela me ligou, olha, ele vai te atender amanhã. Aí eu fui, gostei isso foi numa quinta-feira. Fui na quinta, fiz a entrevista, no domingo eu fechei o escritório, na segunda comecei a trabalhar. Isso foi quando? Foi em 2009. 2009. 2009. Então, e aí 2009 foi o ano da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Aí trabalhei 4 anos nessa imobiliária, onde eu aprendi muita coisa, foi a minha escola, inclusive eu tenho o maior respeito, tá, por essa imobiliária. Tu não vai falar o nome? Posso falar, pela Revapes, tá? Tenho o maior, sabe, respeito por eles, pelo seu vídeo, a Valquíria, que infelizmente não está mais com a gente. E foi uma escola para mim. Eles me ensinaram a trabalhar, eles me ensinaram a entender o que era o imóvel, enfim. E até 2009 você trabalhava com os empréstimos consignados? Sim. Aí em 2009 fui para lá, fiquei 4 anos lá. Aí depois eu fui trabalhar numa outra imobiliária, fiquei durante 8 anos, né, com eles lá. Aí saí por alguns motivos, né, particulares mesmo. E porque tem aquele ditado, né, que não alcançar os meus passos, quem não, como que é?
quem não seguir os meus passos não alcança o meu raciocínio, né? Então, você tá andando, mas a pessoa não alcança faz o 12 seu anos. raciocínio. Você trabalhou 4, 1, 8, 9, Então, 12 eu tô anos. 3 anos agora com o meu tá, próprio 3 anos escritório. Entendeu? Aí fiquei 8 anos com eles, aí acabou não dando mais certo e eu acabei abrindo o meu próprio escritório, né? E com conhecimento, inclusive, que eu comecei através da app, né? Que as pessoas começaram a me conhecerem melhor, começaram a me procurar. Aí eu segui o meu caminho. Toca aqui que Por é isso- importante. Por isso que eu falo que a app foi um divisor de águas na minha vida profissional. Então, 3 anos foi quando você montou o seu escritório. Meu Faz 3 escritório. anos. E 3 anos também que você começou a trabalhar Comecei a trabalhar quando a app praticamente fundou, né? Faz Não, acho quanto que tempo? Faz 6 anos já. 6 anos da app? É. Então, 6, né? cheguei 6, né? atrasado. 6 anos. Faz 3 Cheguei anos. atrasado. com ela. Se Doação, você tivesse ela. aberto o Vocês me escritório... prejudicaram Ação 3 anos. dela. Podia estar melhor, hein? Falando, vamos pegar esse gancho aí, então, da questão da app. E aí, quando você entrou na app, foi em que época, mais ou menos, aí? Foi na época da pandemia? Que ano que foi? Foi na época da pandemia. Antes, né? Antes da Acho que foi pandemia. da pandemia. Foi antes da pandemia. Não, mas a app começou antes da pandemia? Não começou antes, mas acho que ela entrou antes da pandemia, que depois teve... Não foi? Foi 2019? Não. 18? Então, eu acho que entrei bem junto da app mesmo. Certo. Dessa época mesmo. Que até eu fiz, né, um perfil no Face, entendeu? E comecei a fazer, né, meu nome. Na verdade, eu não queria fazer o meu nome, né? Você queria era vender imóvel. Exatamente, porque eu vi uma forma das pessoas ter uma condição mais fácil de acessar alguém, né, para ajudá-la, né, nessa questão da venda, da compra de Sim. um imóvel, Mas né? você chegou a uma conclusão, então, que a pessoa compra imóvel não no imobiliário, compra sim da pessoa, do corretor? Olha, o que Sérgio, você é acha? assim, o cliente, hoje você tem muitas plataformas, tá? Para buscar um imóvel, muitas plataformas, né? Então, hoje a pessoa entra lá num Google e coloca lá casa na Pauliceia, aparece N's, né? Plataformas que te oferecem imóveis que são cadastrados na Pauliceia. Mas eu vi, no caso, na questão da app, uma oportunidade do quê? Da divulgação. Até eu estava assistindo uns podcasts anterior de vocês, né, sobre o número de seguidores que a página da app tem. Então, eu pensei com os meus botões, né? Poxa, eu vou esperar uma pessoa ir no Google buscar uma plataforma de um produto que eu tenho? Não, eu vou divulgar já o produto que eu tenho numa plataforma que eu sei que eu já vou atingir os meus clientes, né? E foi o que aconteceu e que tem dado certo até hoje, né? Que muitas pessoas me procuram através de publicações que eu faço na página da app, não só para compra como para venda. Então, Você até já hoje percebeu tem que dado hoje muito certo. você... Eu acho que hoje você já é uma referência de corretor na Pauliceia. Eu vejo isso. Eu vejo que as pessoas falam em seu nome, né? É que eu sou exibida, né, Sérgio? Então, Não, mas isso é verdade. Não, mas eu é falo isso pro verdade. Saulo. Não, mas É que eu ver- sou exibida, Não, mas né? não é verdade. As pessoas procuram já. Você Entendeu? está fazendo um nome, sim, credibilidade, porque a pessoa, lógico, tem uma segurança de comprar um imóvel, quer comprar uma pessoa que confia. Mas eu percebo isso, que existe. Mas isso aí é uma questão assim que a gente já conversou até nos cursos, lá a gente falava sobre isso, né? Uma vez eu ouvi de uma... não vou falar o nome dela, não tem problema. Eu ouvi da Michele, da contabilidade, que ela falou assim, que quando ela chegou na Pauliceia, não lembro quem foi, se foi um amigo ou alguém falou para ela, falou assim, ó, só na MMDC aqui tem não sei quantos contadores. Se você não gravar vídeo, se você não usar sua imagem para você vender o seu produto, você vai cair na mesma, né, Diferencial, né? você vai cair na concorrência comum. E ela falou assim, foi fazendo isso que eu consegui
criar a minha clientela. E assim, eu vejo que a Vel entrou por esse caminho também. São as duas pessoas assim que eu conheci que têm menos vergonha de usar a imagem como venda do seu produto. É que eu penso assim, não que uma imobiliária não tenha, lógico, as pessoas por trás dela, né? Mas o meu pensamento qual é? Se eu vou comprar algo que é tão importante para mim, se é algo que eu tenho, sabe, é um patrimônio que eu estou guardando, que eu estou juntando, ou vou vender um patrimônio de tanto suor que eu tive para comprar um outro patrimônio ou vender, eu vou colocar na mão de quem? Eu acho que, assim, um nome fantasia é muito frio, sabe? Você não sabe com o que você vai falar. Então, não, entendo bem. Não estou dizendo que eu sempre trabalhei, antes de abrir meu escritório, com imobiliárias, mas eu sempre procurei divulgar a minha imagem. Eu, Vel, a corretora. Entendeu? Então, as pessoas elas não procuravam pela imobiliária tal, elas procuravam pela Vel, né? Então, eu acho que essa questão do físico, né? Da pessoa física, sei lá, da aproximação, te dá mais segurança. As pessoas né? tendem a fazer negócios com pessoas e não com os CNPJs. Exatamente. Né? Tanto é que eu falo, cada cliente que entra no meu escritório, eu falo, gente, tudo que eu faço com muito amor, muito carinho e procuro dar a maior segurança possível. Por quê? Porque o meu escritório, tá? Eu não costumo falar imobiliário, eu costumo falar que é o meu escritório, tá? De assessoria imobiliária. Ela não tem um nome fantasia, ela tem o meu nome. Então, qualquer coisa que eu venha fazer de errado é o meu nome. Sim. E se tem algo que eu prezo totalmente, é ele, é o meu nome, né? Então, tanto é que eu tenho clientes que vê um imóvel não dá certo, vê outro não dá certo, vê outro não dá certo, a gente fica até preocupado, fala, puxa vida, né? Será que essa pessoa não vai, né, colocar credibilidade? E o cliente chega para mim e fala, não, Vel, se eu comprar vai ser com você, entendeu? Então a gente percebe, né, que as pessoas elas se sentem mais segura, mais acolhidas, vamos colocar talvez assim, né? Confiança. Ela não está, na verdade, quando ela vê um nome de uma imobiliária, não merecendo imobiliária, mas está vendo lá um nome, um espaço, né? Quando vê o seu nome, você está vendo uma pessoa, a fisionomia de uma pessoa, né? É Sim. diferente, né? Sim. Existe um afeto nisso aí, né? Que falam que a Vel, a moça da roupa vermelha lá nos outdoor, você já viu lá? E ela veio de vermelho por causa disso, ela tá mantendo uma marca. Olha, vim sem querer, viu? Vai, é você sério, vê que lá no sério. outdoor tá vermelho. Agora, assim, você acha que a Paulicéia tem um perfil? O seu cliente Paulicéia tem um perfil específico? Ou talvez você se identifique mais com a Paulicéia se identifica mais com você? A Paulicéia é a minha região, né, Saulo? Então, assim, todo cliente que busca um imóvel na Paulicéia, eu falo com propriedade sobre as ruas, sobre o estilo do imóvel, né? Aí tem uns que falam assim, mas ali é perigoso. Gente, hoje todo lugar é perigoso, não tem um lugar que não seja perigoso. Sim. A gente só não pode dar mais moleza, né? Não é na época lá, Sim. né? Quando foi inaugurado a Luz de Mercúrio, onde a gente brincava na rua tranquilamente, né? Hoje já não existe mais isso. Então, mas a Paulicéia, eu acho um bairro, assim, extremamente familiar. Vel, o que eu puder, né? Falar de bom da Paulicéia e mostrar para o cliente que ele morar na Paulicéia vai ser algo, assim, agradável, eu posso falar com propriedade, né? Porque eu tô aqui desde 68, né? Então, se não fosse tão bom assim, eu não estaria mais aqui, E né? deixa eu fazer uma curiosidade. Por exemplo, interessante. O público que hoje procura um imóvel na Paulicéia, em porcentagem, é gente que não mora na Paulicéia, que vive de outros bairros, ou é gente que mora, que quer trocar de casa? Não, a maioria é aqui da região mesmo. Que quer vir para A Paulicéia. maioria da região. E também de pessoas que saíram, Estão que voltando. foram criados aqui, saíram e querem voltar. E você acha que, por exemplo, hoje, a Paulicéia, do tempo que você já está na imobiliária, ela tem crescido, ela tem, por exemplo, muita gente tem falado bem, tem gostado, procuram muito a Paulicéia para morar, em vez de outros bairros, tem aumentado, você tem percebido que tem aumentado isso ou não?
A maioria dos meus clientes são daqui, né, Sérgio? Então, a maioria dos meus clientes, eles buscam imóvel aqui, né? E, geralmente, quem está vendendo, principalmente casa, são pessoas que criaram os filhos cresceram, casaram, a casa já ficou grande, então querem sair de casa para ir para um apartamento. Então, isso acontece muito também, da gente vender as casas e vender apartamento para a mesma pessoa Entendi. aqui mesmo dentro do bairro, né? Tanto é que hoje, tá? Eu fui num imóvel de um cliente que eu vendi a casa dele na Francisco Alves, inclusive. Ele queria, porque ele queria morar na Vila Flórida, né? E aí eu vendi a casa dele, ele comprou uma casa na Vila Flórida, faz o quê? 2 anos. Voltou. Está vendendo a casa porque não se adaptaram. A localização que ele mora é ótima, a rua é excelente, né? O imóvel dele é muito bom, mas é aquela questão do seu habitat, sabe? Tá acostumado. Então, não, sabe, não estão se achando no local. E então, eles querem vender para voltar para Paulicéia. Isso daí é um sentimento muito ruim, né? Eu lembro que eu comentei com a minha esposa na época que eu fiquei também, que eu morei fora da Paulicéia, que assim, é ruim você voltar para casa sem ter a sensação de que você está em casa. É horrível. Isso é horrível. É o que aconteceu comigo quando eu fui morar no Demarque, que eu fiquei 1 ano lá e eu não me achava de Cara, forma isso porque alguma. tava morando no Demarque, hein? Imagina se tivesse... Não me achava de forma alguma. Mas Enquanto é eu não voltei difícil, para né? Paulicéia, tanto eu como meu marido, nós não nos encontramos lá. É complicado isso daí. Realmente é uma situação esquisita. Mas isso aí então, de certa forma, você já definiu qual que é o seu perfil, né? Você tem um perfil de cliente aí, né? Sim, eu costumo falar que quem bebe da água da Paulicéia não esquece jamais. Entendeu? Com relação ao comércio, você trabalha muito com imóveis da parte comercial ou é mais não residencial? trabalho com imóvel comercial. Só residencial. Só residencial. Imóvel comercial, para mim, eu acho que é muito complicado, né? Trabalhar com comércio. Entendi. Tá? Eu acho assim, para a pessoa trabalhar com comércio, ela tem que estar muito assim, inteirada, porque tem aquela coisa do rendimento mensal, Movimento. do né? movimento, Garantia, a certo. garantia, a pessoa tem que ficar lá, o atual proprietário, o antigo, né? Vamos colocar, Sim. o proprietário que está vendendo tem que estar lá. Se a movimentação não for aquela e tem que tirar um percentual. E é muito complicado. Não, eu fujo de coisa complicada. Tem algum caso engraçado, interessante que aconteceu nessa tua vida de corretora, vamos dizer assim? Aquelas que você fala assim, meu, isso só acontece comigo. Não é? Alguma coisa estranha? Já sei lá. aconteceu o quê? Tá? Porque tem pessoas, proprietários que estão vendendo um imóvel, uma casa, por exemplo, e isso geralmente acontece mais com casa, tá? E deixa a chave, a casa tá vaga e deixa a chave com a gente, porque facilita as Sim. visitas. Aí, geralmente, a pessoa não coloca só em um local para venda, né? E a pessoa vendeu e não avisou. E nós também, não antes da visita, não ligamos para atualizar, né? Chegou lá. Chegamos lá, a pessoa não trocou. Tanto é que quando eu tô com a chave de algum imóvel ou vendo uma casa, eu falo, olha, troca o miolo da fechadura. Você abriu. Abri, já fui entrando na casa da pessoa. Na hora que eu abri a sala, assim, toda mobiliada, Vi completa a casa. Não, TV ligada, porque o portão era um portão que, sabe, você abria tranquilamente, né? Portão social. Entrei no portão, abri a sala. Na hora, eu estava conversando com o cliente, eu não percebi que tinha uma cortina na janela. Não percebi. Tinha gente na casa? Tinha. A televisão estava ligada, mas a pessoa não É estava que na você fez saiu de sala. mansinho. Eu saí de mansinho. Eu simplesmente né? encostei Eu tava a esperando porta. pior. Eu simplesmente encostei a porta e falei pro cliente. Ele, falei, já tem gente morando. Ele, pelo amor de Deus. Aí né? a moça falou assim: Beizinho, você chegou! Sacou? Foi a única vez também que aconteceu. A partir daí, né, serviu de lição, porque quando a gente está com uma casa que tem chave, a gente sempre liga pro proprietário antes, olha, a casa ainda continua disponível, tal, né?
E também falar para a pessoa, assim que mudar, trocar o miolo, porque às vezes outras pessoas também têm E a chave, negociação? né? Qual foi a negociação que você fez que você não acreditou? De repente você mandou uma proposta e falou, puta, não vai aceitar. Não vai aceitar. De repente ela aceitou, falou, não acredito. Alguma coisa, você falou, cara, foi uma coisa assim que você não esperava. Teve alguma coisa assim? Ah, tem, Eu tô te perguntando Sérgio. isso, por que eu tô perguntando? Porque você fala assim, cara, a pessoa fala assim, manda proposta, ou não, você já tem. Não é isso que a Olha, pessoa eu fala? costumo Não, falar... você já tem, eu vou atrás da humilhação. Não, eu costumo falar que cabeça de proprietário é igual bolsa de valor. Um dia tá em alta, outro dia tá em baixa. Essa é boa. Entendeu? Depende da situação. Então depende da situação. Não é que tipo assim, que ele tá em baixa porque tá desesperado. Às vezes ele tá esperando uma oportunidade porque ele já encontrou uma outra oportunidade, né? E às vezes o cliente dá uma proposta num valor bem abaixo e você fala, pô, não, eu nunca posso falar, quando o cliente me dá uma proposta, que o proprietário não vai aceitar. Sim. Porque eu sou uma intermediadora, eu não sou a dona do imóvel, né? Então, eu sempre falo, não, nós vamos levar a sua proposta, por mais que seja indecente, mas a gente vai mandar. Não vou falar para o cliente que a proposta é indecente. Já teve alguma Mas indecente? já várias. E aceitou? Muitas não. Umas não aceitou assim, né, a proposta, mas negociamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conseguimos chegar num acordo e deu tudo certo. Agora, mas tem caso assim, não sei se é verdade. Que você pega a casa, sempre você quer vender a tua casa mais caro, né? Então você põe a tua casa, eu quero, sei lá, 500 mil. E aí a pessoa vai e não vende, passa um mês não vende, passa 2 meses não vende. A pessoa vai baixando o preço. Sabe o que acontece, Sérgio? Acontece o seguinte, é o que eu costumo falar. Quando você procura um profissional para te ajudar a vender, você tem que ouvir este profissional, tá? Porque existe aquele lado, ou você quer vender ou você quer pôr para vender. Se você quiser vender, então ouça o que o profissional vai te falar. Ele vai te dar uma avaliação de mercado e vai te dar o pró e o contra do que, né? O porquê que seu imóvel... Porque é uma série de fatores, não é só você colocar o valor, tá? Se você vai fazer um financiamento, por exemplo, tá? Existe uma vistoria de um engenheiro do banco. Se aquele imóvel ele não estiver dentro de uma avaliação de mercado, o banco não vai aprovar. Então também tem isso. Aí o que acontece? Alguns proprietários, ele vê a casa do vizinho que está vendendo, que tem muito mais coisa para fazer do que a dele, que está pedindo um X valor. Se ele está pedindo X, então a dele vale Y. Não, a do vizinho não vale X e nem a dele vale Y. Então nem o vizinho vai vender, nem ele. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente procura, tá? Como tem muitos corretores que são totalmente fora da casinha. Vai lá, dá uma avaliação lá e quer pegar, porque precisa fazer captação e colocar o imóvel dentro da imobiliária. Na verdade, ele fala o que o vendedor quer ouvir. O que o vendedor quer Aí ele ouvir. fala, pô, legal, então eu vou para vender lá, né? Mas Aí não quando é, a né? gente dá um valor de mercado, o proprietário acha que a gente está desvalorizando o imóvel, mas nós não estamos desvalorizando o imóvel, muito pelo contrário, nós estamos tentando ajudá-lo a vender dentro do valor. Porque é uma situação difícil isso aí, né? Porque você fala uma coisa, o cara não aceita, você... É complicado. Mas é né? o que eu falo, a casa é sua, a avaliação de mercado é essa, mas se você quer isso, nós vamos cadastrar Tentamos mais. e vamos ver o que acontece. Aí é onde cai, Daqui a nesse 2 meses caso, ele fala, vai melhor baixar, não vendeu. aí é onde entra no caso que você falou, passa um tempo, tal, e a pessoa, vamos Vende, abaixar, vamos abaixar, vamos abaixar, até chegar no valor de mercado. Mas esse É mais ou menos acontece. isso. Mas isso é muito com carro também. Vel, voltando um pouquinho a fita aí. Vamos pro. Rebobina. É o Sérgio que faz o sonzinho, ele é o sonoplasta. Você falou que você estudou no Ministro, né? Fala um pouquinho da experiência que você teve com o colégio. Você estudou lá, na sua época, como que funcionava? Era até a 8ª série? Ministro já? Na época que eu estudava lá, não tinha o Fausto ainda, né? Então, quando eu cheguei na admissão, que era hoje a 5ª série, que não existe mais a admissão, Sim. né? Tanto é que eu fui do último ano da admissão. Depois você não tinha mais Depois já admissão. não tinha mais admissão. Aí, nessa época, já começaram a construir o Fausto. Então, as pessoas, os alunos que estudavam até a admissão,
aí depois já ia para o Fausto. Você era que ano? Ai, você força a minha Não, memória, não é. Saulo. Isso aí Faz uns 72, mais ou 72? menos. 72, mais ou menos isso. E aí, Entendeu? mas você continuou no Ministro? Ou foi... Não, aí foi quando nós fomos para Recife, fiquei 5 anos lá. Tá. Então você Aí estudei no estudou... colégio lá. Certo. Aí quando eu voltei, aí o meu pai me colocou lá no Wallace Simonsen. Sim. Aí eu terminei meu 2º grau lá. Segundo grau, que antigamente era primeiro, segundo e terceiro ano. Isso. Então, aí Aí eu terminei lá. E quando você estudou aqui no Ministro, você lembra o nome da sua professora? Lembro. Tinha a professora Maria do Carmo, que inclusive é o nome da minha mãe, que era a nossa professora de matemática. E tinha, até eu comentei isso lá no Face lá, e tinha a dona Carminha, que era professora de português, né? São as que eu mais lembro, na verdade, né? Tanto é que a dona Carminha, a gente fala, né? Você aprende de uma forma que hoje, é lógico, hoje já não existe mais esse método, né? Sim. Mas a dona Carminha quebrou uma régua na minha cabeça, porque ela foi fazer a chamada de preposição e eu não tinha estudado, né? E hoje eu sei de cor, né? As Depois de uma preposições. reguada, né? E eu era apaixonada por ela. Eu era apaixonada por ela, porque eu percebia, a gente sabia que ela não fazia alguma atitude para te machucar ou de maldade. Ela queria que você aprendesse, sabe? Ela era enérgica. Ela era enérgica, régua na exatamente. cabeça. Mas a régua era aquela É de acrílico. fininha, fraquinha, de acrílico. Não, eu falo isso, né? E isso eu sei porque, assim, eu tenho um grupo, né, no WhatsApp da turma que formou em 94 do Ministro. Então, a gente conversa isso e algumas pessoas que não estudaram não acreditam, mas eu tive uma professora que batia na gente. E a gente apanhava e não podia contar pra mãe, porque se contasse pra mãe, apanhava da mãe Apanhava em da casa mãe também. Hoje em dia isso daí é surreal, você fala. Não, é surreal, mas vamos combinar, Saulo? Naquela época existia respeito. Existia respeito. Né? Naquela época, um professor, os alunos ficavam todos assim quietinhos, Sim, esperando ela chamar a gente para pagar a lousa. sim. O aluno que a professora chamava para pagar a lousa, Isso para a acontecia gente mesmo, era cara. uma honra. Isso acontecia mesmo. É, era Era uma Era uma honra para a honra. gente, né? Acontecia A mesmo. minha professora, a dona Aparecida, até também, ela mora na Rua Lapa, né? Espero que ela esteja viva ainda, acredito que sim. Até, inclusive, eu tenho uma foto com ela. Vou postar no grupo essa foto. Depois de adulta, encontrei com ela, né? E bati uma foto com ela. Eu ajudava ela a levar os cadernos, que ela recolhia os cadernos para poder corrigir em casa. Nossa, aquilo para mim era a glória, né? Na verdade, Levar devia os ser a cadernos. CDF da época, né? Normalmente quem pagava o apagador era os puxa-saco. Né? Então, isso que eu tô falando. Na verdade, Hoje, devia ser hoje, se uma professora pedir para um aluno apagar a lousa, ele vai falar, não sou seu empregado, né? Não, hoje não. Mas Mas pra gente era uma honra. Eu falei uma vez assim, é o que eu acho que uma vez eu falei, né? Eu comentei com uma amiga que a gente apanhava da professora. Isso eu tô falando 89, tá? Tá vendo? Já não é. Já tava bem mais Eu próximo fiquei muito de castigo atrás da porta da classe. chapéu de burro. Já Não, só Ti- fiquei. Eu tinha um amigo meu que usou chapéu de burro e tinha que ficar assim, ó, na parede, assim, sem encostar a mão na parede, ó. Da minha geração. E aí essa amiga minha falou assim: mas você acha que era certo isso? E eu falei assim: eu não acho que era certo. Só que eu acho que assim, a gente passou de um extremo para o outro e não identificou aonde que estava o ponto de equilíbrio. Só que a gente passou de um extremo para o outro. Agora Exatamente. a gente apanhava do professor, agora o professor apanha do aluno. Então, em algum Exatamente. momento a gente perdeu aí Bom, onde que eu deveria ser o particularmente, eu criei minhas filhas no mesmo regime que eu fui criada e não me arrependo, tá? Porque eu aprendi a respeitar, aprendi a ter educação e aprendi a dar valor, né? Então eu sempre falei para as minhas filhas, o professor ele pode estar errado, para mim ele está certo. Sim. Então você respeita. Mas assim, na época lá do ministro, na época que a gente estudava, que nem você falou, né? Que eu tinha jeito de ser CDF,
Realmente, eu sentava na primeira carteira, eu passava por média em todas as matérias. Trabalho de grupo, eu fazia o trabalho e colocava o nome de Isso todo acontecia muito, mundo, isso aí, viu? porque eu não tinha paciência, Acontecia entendeu? muito isso. Eu não tinha paciência. Mas, por outro lado, eu era muito bagunceira também, né? Então, por isso que às vezes eu ficava de castigo, porque eu era bagunceira, né? Então, na baguncinha lá, a Vel tava também lá no meio, entendeu? Você tem contato com as pessoas, a galera da sua época de ministro? Só tenho contato com uma, que é a Cida, que é essa minha amiga que eu comentei com vocês, que ela inclusive estava com a foto, né? E a gente tem amizade até hoje. Não tinha Então- um grupinho de WhatsApp? Então, mas nessa Não, geração não é tinha. difícil mesmo, porque eu também eu tenho gente alguns perdia o contato, contato, mas não tenho muito também, não. Acho que você deve ter mais. É justamente porque não tinha essa tecnologia que tem hoje, né, Sérgio? Porque a minha filha, ela tem um grupo do WhatsApp do primário, do ginásio, do colegial, da faculdade, da pós, Então. sabe? Por quê? Porque Nossa, é existe pouco. a tecnologia. Mas eu, por exemplo, a gente tem um grupo do WhatsApp porque na minha turma de 94, que a gente se formou, tinha o Johnson, que era aqui da Pauliceia, e o Johnson, ele é um menino que era angolano, ele veio pro Brasil, né, e aí morou aqui na Vila São José, acabou vindo e estudou com a gente no Ministro. E ele se tornou jogador de futebol profissional. Ele jogou na Portuguesa, no Goiás, Gama, tudo mais aí. E aí, quando ele parou, ele aposentou, que foi aí, sei lá, uns 2015, 2016 por aí, ele quis reunir o grupo. E aí ele começou a acionar um foi acionando o outro. E como a gente é tudo meio que aqui na Pauliceia, a gente meio que se encontrou e a gente fez um grupo. Mas assim, a gente perdeu. O WhatsApp surgiu quando? 2014. A gente se formou em 94. De 94 a 2014 foi limbo. A gente nem... Era quando a gente se encontrava porque a gente Mas se não falava. acontece não é nem isso. Acho que na nossa geração, muitas pessoas não têm muito domínio da rede social e não tem. Tem gente que já tinha o Facebook, nem usa, tem muita gente assim. A tua geração é um pessoal usa mais. Talvez sim. Tem uma outra pessoa também da época, nós não estudávamos na mesma classe, mas estudávamos juntas no Ministro e a gente se conhecia, a gente tinha amizade, que inclusive ela mora de frente pro meu prédio, que é a Jurema, né? Então a gente também tem uma certa amizade, né? Mas amiga, assim, de eu ir na casa dela ir na minha, é só com a Cida, E é da época, né? que é da minha época. Eu também só tenho um amigo. Que tá dois, marcadinha é. lá na minha foto, que eu tô numa parte, ela tá na outra É. lá. Vel, se você pudesse dar um conselho pro cidadão da Pauliceia hoje, qual o conselho que você daria com a sua experiência de Pauliceia? Não sei nem se seria um conselho, tá, o Saulo? Mas assim, eu tenho um amor muito grande pelo meu bairro, tá? E eu acho que as pessoas que moram aqui na Pauliceia, principalmente que foi criado na Pauliceia, eu acho que assim, poderia ter o mesmo amor, né? E porque eu vejo nosso bairro muito abandonado, tá? Eu vejo ele assim, abandonado, que eu digo assim, a gente estava até comentando em relação, né? Hoje a gente não tem uma calçada para andar. A minha mãe é uma pessoa que ela anda com um carrinho de rodinha pelo problema de coluna dela. Ela não consegue andar numa rua. Ela não consegue sair. Ela mora no mesmo prédio que eu moro. Ela não consegue sair do meu prédio para ir até um sacolão. Porque não tem uma acessibilidade para que ela possa se locomover, tá? Então eu acho assim que a evolução destruiu um pouco o nosso bairro. E eu acho que o povo da Pauliceia deveria reclamar menos e tentar construir mais. Você Sabe? diz o povo, você diz o cidadão O em si. cidadão em si, sabe? Construir mais. Como eu sei que existem vários grupos hoje que faz, tá? Que inclusive me colocaram em uns, eu saí porque me irrita. Porque a pessoa reclama, mas não faz. Sim. A pessoa reclama, mas não procura saber os meios. Sabe? A pessoa reclama, mas não se une com aquele que está buscando fazer, Sim. né? Então, assim, o conselho que eu daria, no caso, seria esse, sabe? Nos juntarmos mais para uma evolução melhor. É verdade. As pessoas têm uma tendência, né? Isso que não só na Pauliceia, mas acho que o brasileiro, eu expandiria dessa forma. O brasileiro em si tem uma tendência de
de gostar de criticar, né? De falar, mas na hora que você fala assim, tá, mas e aí, vamos ajudar, vamos fazer, aí a pessoa fala, não é minha obrigação, sai fora. Não, porque né? assim, você é colocada dentro de um grupo do WhatsApp que você não pode opinar. Se você opina, a pessoa te tira. É. Sabe? Você tem que escrever ou falar só aquilo que eles querem ouvir, né? Aí um cidadão me tirou do grupo e peguei, fui no particular dele lá e falei, sabe? Então, para que você tem um grupo se a gente não pode opinar, não pode falar, Sim. né? Então, não faça grupo. Mas não foi você, não, né, Sérgio? Não. Nem sei o que Aí a pessoa quis me colocar de volta, eu falei, não quero entrar mais no seu grupo. Eu entrei lá só por curiosidade mesmo, mas... É que as pessoas falam muito, às vezes não sabem nem o que está acontecendo. Um cara falou Sim, ruim, sim, outro também falou ruim, outro falou ruim, É. nem sabe. É. Certo? E aí falam. Grupo de condomínio acontece muito isso. Falam muito. E fiquei inflamar um negócio. É, e as pessoas gostam de inflamar também. E se, né? e se começa a gerar polêmica, eu nem falo, eu vou falar direto com quem eu sei que resolve o problema. Eu não vou ficar gerando polêmica. É, então. A Ana sabe disso. Não fico gerando polêmica. Eu vou lá e falo com quem vai resolver o problema. Ponto. Se você não tem como resolver o problema, nem fala, é perda de tempo. Você vai ficar alimentando uma conversa, até porque, né? Desgasta, né? Você Não, não tinha o que fazer. desgasta. Então, assim, o nosso bairro é um bairro, sabe, que tem muito para ser um bairro, olha, eu diria até um bairro padrão, sabe? Se realmente a população ela fosse mais unida e ela tivesse um foco, assim, realmente, para a gente poder reivindicar coisas que traga mais produtividade para o nosso bairro. Isso é verdade. Acho que hoje, se o pessoal fosse muito mais unido, conquistaria muitas coisas. Sim, sem dúvida. Né? É que as pessoas realmente, que você falou, o pessoal reclama, mas na hora de chegar e falar assim, pessoal, vamos se unir aqui, tem meia dúzia. Não, então. Entendeu? Então Mas ele funciona, né? É comum isso. Temos que mudar esse conceito das pessoas, a mentalidade das pessoas, né? E olha que eu vou te falar, o meu ramo não é nem um ramo de comércio, né? Que muita gente ainda chega, né? Voltando a falar no caso da app, muita gente chega e fala assim, nossa, mas por que você está na app? Porque a app é mais voltada para o comércio. Eu falo, não. A app é voltada para o cidadão da Pauliceia, para quem tem um negócio próprio, para divulgar o seu negócio, para mostrar quem você é, para mostrar o que você faz, levar benefícios do seu trabalho para o outro, sabe? Então, assim, se tem algo, vamos supor, alguma campanha que eu sei que é voltada mais para o comércio, eu não participo, mas eu procuro tentar participar de uma outra forma. Mas tá ligado, né? Entendeu? Se o comércio ir bem, o bairro é bom, você vai vender mais, né? Sim. É tudo. Cresce pra entendeu? todo mundo, Se a né? app cresce, a população vai ter uma pessoa que Exatamente. pode reivindicar melhorias para o bairro. Tudo é ligado. Na verdade, a app é uma pessoa que une as pessoas aqui, uma entidade que vai unir as pessoas, etc. Mas é assim mesmo. Mas o importante é que a Vel está vendendo bastante imóveis aqui na Pauliceia. Não é verdade? Ah, não posso me queixar. Graças a Deus. Graças a Deus, tenho clientes, muitos clientes que confiam bastante no nosso trabalho. Tenho 2 pessoas que trabalham comigo, que é a Renata e a Ana, que são 2 corretoras assim, sabe, maravilhosas, que tudo que faz com amor, faz com carinho, não faz por uma comissão. E a pessoa percebe, Sabe? né? O cara que está comprando percebe. Faz com amor, faz com carinho e tá tudo certo. O Sérgio falou assim que sente que você é uma referência. Você se sente uma referência como uma consultoria imobiliária na Pauliceia? Olha, Saulo, eu não sei se eu sou uma referência, tá? Mas eu procuro, assim, me atualizar cada vez mais, procuro, assim... Às vezes a gente fala assim, atualizar, né? O que é você se atualizar num ramo imobiliário? Lógico, é saber as condições de financiamento, que às vezes a regra muda uma coisa ou outra. Mas eu acho que, de repente, tá, a referência que vocês falam, que vocês acham que a Vel Grego tem, é a questão, assim, da atenção, do carisma, de algo mais personalizado, sabe? Eu acho que o tratamento que a gente dá para os clientes é algo, assim, mais de amigo, sabe? Não é apenas um cliente. Todos os nossos clientes, a gente acaba transformando até mesmo numa amizade.
Então, mas, por exemplo, no meu condomínio, já algumas pessoas indicaram você lá. Várias pessoas falaram sobre isso. Não, procura a Vel, que é boa gente, procura... É que é engraçado assim, a gente que está numa posição, ela, eu, a gente consegue perceber o que as pessoas pensam de você. É engraçado. Você começa a perceber isso, que eu percebo assim, quando você anda na rua e as pessoas me param e falam, ô, Sérgio, tudo bom? E eu falo, não sei quem é a pessoa. É muita gente, que é muita gente. Então, né? assim, mas você não consegue medir, isso é engraçado. Muito difícil você medir se você, o teu comércio está indo muito bem. É engraçado. Eu não sei se, por exemplo, Raros, como é que tá Raros hoje? Como é que tá a Vel hoje no mercado? Você não consegue medir isso. E eu não posso falar que eu sou uma referência, porque eu não sei como é que estão as demais, entendeu? E eu espero que esteja muito bem. Não, mas independente das demais, Sabe? você não consegue medir isso. É difícil. A gente que está aqui, às vezes as pessoas de fora conseguem te falar, olha, não, eu vejo. Já me falaram várias pessoas. Mas eu não consigo medir isso. E você deve ter o mesmo problema também. Hoje foi uma. É complicado, né? Hoje foi uma moça, uma senhora na loja, estava entrando lá, e ela falou assim: não, porque a minha mãe comprou na Raros, meu tio, meu avô, não sei o quê. Aí eu falei, O meu marido só compra na Raros. E aí você escuta, você fala assim: puxa, cara, você não sabe a dimensão. Então, você não sabe a dimensão. Mas eu falo isso por quê? Porque eu já vi várias pessoas falarem dela. Não, a Vel, só que é a Vel. Você não sabe disso. Só que eu escutei, quantas pessoas devem ter escutado, falado, indicado você e você não sabe. Por isso que eu falo. É a questão que a gente fala, né? É você fazer um bom trabalho e com honestidade, né? Exatamente. Aí você só tem a ganhar. Exatamente. Vel, vamos lá então. Para encerrar, uma única pergunta que é importante, eu acho muito importante que as pessoas tenham uma certa segurança. Qual a importância? Por quê? O que você acha que é importante a pessoa procurar um profissional da área, um corretor, não fazer um negócio direto, escolher um bom profissional que vai trazer toda aquela segurança, toda aquela informação na hora de se comprar um imóvel? Então, quando você vai comprar um imóvel, é um patrimônio de uma vida, Não tenha dúvida. tá? Então, o que acontece? Vamos supor, uma questão de um financiamento. Tem muitos bancos que eles não querem saber se, vamos supor, se o proprietário ele tem uma dívida, um processo, um protesto, entendeu? Que amanhã vai recair sobre o imóvel. Isso, Tá? Então, às vezes tem pessoas que falam, não, eu quero economizar, vamos negociar para não pagar comissão, só que às vezes o barato acaba saindo caro. Certidões. Exatamente. Por quê? Porque nós tiramos todas as certidões negativas para saber, inclusive, vamos supor, se um imóvel ele foi comprado há 2 anos atrás, o proprietário já quer vender, nós tiramos as certidões não só da pessoa que está vendendo, como do anterior também, para ter a certeza de que o que a gente está vendendo para o cliente, amanhã ele não venha ter problema. Tá? Então, a questão de você buscar um profissional é isso. E a mesma coisa o proprietário, né? Quando ele vai buscar, no caso, uma imobiliária para colocar o seu imóvel para vender, é justamente isso, porque o cliente que está comprando tem uma série de documentações que você tem que pedir, você tem que acompanhar, você tem um contrato, você tem direitos e obrigações a ser cumprida. Às vezes você vende direto, a pessoa fala assim, eu já tenho financiamento aprovado, e aquilo vai rolando, e você não sabe como é que tá o fio da meada. Enfim, né? Então, eu acho assim, que para toda área existe um profissional certo para te direcionar de uma maneira correta. Legal. Tá? Então, é mais ou menos isso. É a segurança, né, que a gente fala. Isso é importante ter falado. Né? Vel, olha para aquela câmera ali, ó. E faz aquela ali, ó. O número. Ela tá sem o número. Essa aqui? Mas essa daqui, ó. Essa aqui. E faz o seu merchanzinho aí agora, final. Fala da Vel Grego, da sua história na Paulicéia. Você já fala então. Sou a moça corretora que tá de roupa vermelha, os outdoor da Paulicéia. Vermelho, é vinho, gente. É vinho. tá pra lá, identificar no outdoor. É pink, né? Pink. Pink, pra identificar. Senão... E por que tem que procurar a Vel Grego Imóveis na hora de fazer o negócio imobiliário aí?
Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho do meu bairro, que eu tanto amo, fui criada aqui. E estou aqui até hoje, né, vendendo os imóveis aqui do bairro para quem quer morar aqui. E a Véu Grego, ela nasceu há 3 anos atrás, embora a gente já tenha uma experiência aí de corretora de imóveis já há mais de 15 anos. E estou na rua Álvaro Alvim, número 400, na sala 5. Posso dar o número do telefone? Sim, 4361-1523, tá? Que é o nosso WhatsApp e telefone fixo também. E nós trabalhamos só com vendas, não trabalhamos com locação. Trabalhamos com imóveis aqui da região e quem quiser visitar o nosso site é www.velgregoimóveis.com.br. Espero vocês para um café, para vocês conhecerem lá o nosso cantinho bem gostoso. É isso aí, beleza? Obrigado por ter vindo. Um Eu prazer. que agradeço. Um prazer muito grande e é isso daí. Vamos ficando por aqui, né, Sérgio? É isso aí. Encerrando mais um episódio. Acho que agora já estamos no 5º episódio, tá vendo? Acho que é o 5º episódio. 5º episódio, que legal. É, Nossa, o quarto, é uma mas série. a gente começou Só trazendo pessoas de sucesso. só elite, só nata. É isso aí. Me sinto pessoal. até lisonjeada com isso. É isso aí, Você que não nos segue aí, né? Vai aparecer aí os nossos endereços aí. Compartilha esse vídeo aí para quem você acha que é interessante, nos ajude a divulgar e principalmente para a gente poder falar da Pauliceia aí para todas as pessoas, né? É isso aí. Um abraço para todos vocês. Obrigado, boa Obrigado, noite Vel, a mais todos. uma vez. Eu que agradeço. É isso aí. Um abraço.